Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o gerente-geral do Jornal Ipanema, o Wilson Rossi. Nascido em Botucatu no dia 24 de dezembro de 1946, Wilson Rossi é viúvo de Terezinha de Jesus Barros Rossi, pai de Luiz Fernando, Luciana e Luanda, e avô de Tony Adriano, Thomas Alan e Ana Beatriz. Graduado em Direito pela FAD Itu, Wilson Rossi atua no mercado de comunicação há 48 anos. Por opção, não atuou como advogado. Atualmente é gerente-geral do Jornal Ipanema. Wilson, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado. Agradeço pelo convite. Estou me sentindo privilegiado por esse convite, porque eu fiz parte de toda essa expansão, esse crescimento da Fundação, né? A gente começou lá no dia 3 de setembro de 1966 com o seu Laelso Rodrigues, sim, pessoa a quem eu tenho a maior admiração, maior respeito e devo toda a minha carreira em Sorocaba a essa pessoa que sempre me soube encaminhar e me deu toda a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? E você começou aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, mas não como gerente, que hoje você é do Jornal Ipanema, mas fazendo algo que muitas pessoas até gostavam de fazer, que era entregar o produto final nas mãos do leitor. Perfeito. Foi isso mesmo? Foi. Eu vim de Botucatu para cá com o objetivo de conseguir uma carreira na cidade, porque Botucatu, na época, era uma cidade muito difícil para os empregos, né? E eu trabalhava lá numa autopeças, uma empresa distribuidora de gás, combustível, e tinha uma noção muito boa de cobrança e de distribuição desses produtos, né? E vim para Sorocaba. E na rua Santa Clara, número 68. Você lembra quantos anos você tinha? 19 anos. Eu vi uma fila. E aquela fila achava eu que era uma fila para fazer teste para trabalho, né? E entrei naquela fila, de alegre. Entrei lá na fila. E fiz teste em vários lugares. Tentar a sorte. Quando chego até o cidadão, que estava lá fazendo a distribuição de jornal, o senhor Pegorete, e eu falei, como é que faz? Ele falou, não, aqui é para entregar jornal, coisa outra. Aliás, eu estou precisando, o senhor não quer entregar jornal? Eu falei, até posso entregar jornal, estou precisando ganhar alguma coisinha, né? Estava iniciando aqui minha vida em Sorocaba, mas eu não conheço nada de Sorocaba. Eu vou dar para o senhor entregar esta rua, que é a Santa Clara, e as travessas. E assim que o senhor terminar, o senhor volta aqui e nos ajuda aqui para alguns outros serviços. E isso eu fiz 2 dias. No terceiro dia, sai na porta o seu Laelso Rodrigues, e eu um pouco melhor arrumado do que os que estavam lá, porque eram pessoas que saíam de terceira turma de fábrica, né? E tudo de chinelo, de dedo e tal, do jeito que estavam lá. E ele olhou para mim e falou, menino, vem aqui, menino. E o menino foi até o Laelso Rodrigues, né? O que você está fazendo aí? Então, é o que eu acabei de falar para você, para não ser repetitivo. Daí ele falou, estou precisando de uma pessoa aqui para tomar conta da cobrança nossa de assinaturas. E isso eu faço questão de contar, porque ali foi o meu teste dentro da fundação. Ele me pediu que tomasse conta da cobrança. Então, me deram a mesa lá, tal, sentei. Na oportunidade, a Priscila era a moça que cuidava do caixa. E eu perguntei a ela, cadê? Priscila, me veja os contas correntes para mim, para eu fazer aqui um levantamento aqui da situação das cobranças aqui da entrega de jornal. Ela falou, nós não temos contas correntes. Não tem contas correntes? Não. Nós só temos os recibos. Me deu os recibos. Ela deu um pacote de recibo bem amarradinho e tal. E como é que vocês renovam a assinatura? Pelos recibos. Tá bom. Fui na expedição, o jornal era carimbado, como antigamente os cheques, né? Tudo era carimbado no verso. Carimbei todas as chapinhas nas papeletas.
Mas quando cheguei com as papeletas, eu já olhei e falei, nossa, tem mais papeleta do que recibo. E comecei a juntar os nomes das pessoas com os endereços, com os recibos, e ficou lá 50%, para ser bem detalhado, 50% de pessoas que não tinham pago. E por uma questão aqui até de respeito e de ética, não, né? Alguns nomes que eu poderia citar nessa oportunidade, né? Mas não vai ser isso. Não convém. Eu falei, olha, essas pessoas aqui não pagaram, não é possível. Não. E emitimos recibo de todos, contratamos lá 3 pessoas para fazer a cobrança, e graças a Deus todos pagaram. E ali eu acho que foi meu primeiro teste de trabalho dentro da fundação. E não foi um teste fácil, né? Porque não você foi. Cobrar pessoas não é fácil, né, Wilson? Exatamente. Até queriam se cobrar alguns anos anteriores. Falei, não, vamos cobrar agora 66, as pessoas pagando, quando for em janeiro a gente já renova, né? E aconteceu. E dali, graças a Deus, foi o meu primeiro início. E a partir daí? Como foi todo esse processo? A partir daí eu participei de todos os processos da tecnologia do Jornal Cruzeiro do Sul. Isso foi em 66 que você falou. E em 64 a Fundação Baldino Amaral era instituída para manter o Jornal Cruzeiro do Sul, né? Exatamente. Bom, entrei lá, nós tínhamos uma máquina Prana, chamada uma máquina Europa, uma máquina de garfo, que ela imprimia de 8 em 8 páginas, né? Então eu começava às 4 horas da tarde com material frio, e até faço questão de fazer uma imitação de como era a impressão na resma. Era um garfo que ia lá, mas era essa a rapidez. Quando era 8 horas da noite, se imprimia os cadernos quentes, né? Do noticiário de última hora, com os anúncios, aquela coisa. Daí nós tínhamos que juntar aquelas 2 páginas, fazer a dobra, né? Na posição do formato do jornal standard, e depois ele ia para a guilhotina para ser guilhotinado para que as páginas ficassem soltas. Depois o jornal era carimbado para sair na rua. Você lembra quantas páginas eram feitas na época? Saí de 16 a 24 páginas. E quando tinha alguma coisa diferente... Era o que era 2.000 jornais? Na época, lá? Não, eu cheguei lá pegando lá 4.000 e poucos assinantes. Assinantes, tinha um bom número de assinantes. Era o jornal o Cruzeiro do Sul, e depois, por pouco tempo, apareceu a Folha de Sorocaba, que não teve vida muito, né? Um instantinho ela deixou de existir, e o jornal cresceu. Mas é interessante falar nessa... Né? Eu vou aproveitar já a pergunta, e eu vou até os dias de hoje. Pode ser? Vamos embora. Senão eu vou tomar muito tempo de vocês aqui. Então, o jornal, como é que ele era montado? Era uma base de ferro do formato da página, aonde você, nessa página, montava tipograficamente títulos. Era letra por letra. Nossa. E os textos, ele era digitado numa máquina chamada linotipo, que vocês têm aqui no museu. E esse linotipo saía as pecinhas, tirinhas, em chumbo, né? É como se fosse fazer um carimbo, saía, e tinha que juntar peça por peça. Daí tinha as imagens, como é que era? Era clichêria. Você tinha que fotografar, pegar o filme, revelar o filme, ampliar ele para o formato que seria da foto, e depois isso era gravado num zinco, era realmente um zinco. E depois tinha uma base de madeira, de madeirite, onde era pregadinho, para não sair, não distorcer. Ali que ia direto para a máquina para fazer a impressão. Esse foi o primeiro processo. Uns anos depois, o Sr. Laelso, através de um cidadão, montador de máquinas gráficas, de Piracicaba, e hoje o Sr. André não deve ser vivo mais, com certeza, falou para eles que tinha uma máquina parada lá até num ferro velho, tudo enferrujada, mas que ele colocava a máquina para funcionar, aquela coisa outra tal. E o Sr. Laelso foi lá com o pessoal dele, e não é que vieram com a máquina? Tudo desmontada, com ferrugem, coisa e outra. E pegou uma equipe para limpar, lixar, algumas peças novas, coisa e outra. Esse era o sistema quente, que era a impressão em formato de telha, chumbo, era uma telha. Olha o processo como é que era. Era o mesmo processo para se imprimir na Europa, só que quando ia fazer a página, para derreter o chumbo, para fazer a placa, era calandrada. Era um papel especial, um cartão, que se chamava
Meu Deus do céu, agora fugiu o nome não a lembro. Fran. O Fran. Colocava o Fran e passava em cima, como se fosse um peso, né? Uma coisa que passava por cima e fazia a gravação. Depois de fazer a gravação, levava para o forno de chumbo. Colocava aquela placa lá, essa gravação lá, soltava o chumbo, esperava o chumbo ficar consistente, frio, colocava numa outra base para ser fresado. Com broca, era uma fresadeira, tinha que fresar para tirar os rebarbos. E ainda às vezes dar uma lixadinha. E essa placa ia para essa máquina, amém, que funcionou muito bem. Daí eu lembro até que era eu que ia buscar na rodoviária as páginas da Ultralar, que era tudo na forma do zinco, né? Meu Deus, que peso para vir com aquelas páginas, né? E ali como que você transportava? Vinha onde? Não, era pertinho, ia a pé e subia lá com a placa embaixo do braço, né? Daí veio o sistema offset, aí mudou tudo, né? A offset, que foi a GOS, um processo que não existia, não tinha mais linotipo, não tinha mais tipo, ninguém se sujava mais, era tudo nas fotos, não tinha mais zinco, as fotos as fotos você fotografava, pegava o filme, transformava num papel nos formatos de 3 polegadas, 4, 5, que era o Kodabromide, que chamava na época, já falei, a foto no formato que era necessário, se usava ainda muito o papel PMT, que a gente fazia lá na máquina Varicomp, os títulos, depois era tudo colado, daí filmado e ia para a banheira para chegar nos dias da GOS, né? E hoje com a Cityline, que o Cruzeiro tem a Cityline hoje, só essa máquina que eu não participei da evolução, né? Mas no Jornal Ipanema nós compramos também uma Cityline, eu participei também dessa montagem da máquina, né? Mas é interessante dizer também que teve um momento que não pode se deixar de falar. Nós estávamos na Rua Santa Clara e com a Rua São Bento. Em cima ficava a rádio, depois a rádio que era a PRD7 saiu, nós ficamos com a parte de baixo, compraram lá todo o prédio, mas ficou inviável de se trabalhar lá, muito pequeno. E veio um cidadão, que no momento não lembro o nome dele, e ofereceu para a fundação para comprar a sede aqui que está hoje atualmente no Alto da Boa Vista. E esse era de propriedade da Dizioli, fábrica de chocolate. Chocolate. Eu fui várias vezes com esse cidadão para lá na fábrica e eram 3 irmãos, judeus, não se falavam, inimigos. Só que tinha lá, um tinha lá 40%, outro 30%, outro 30%, eu sei que era a divisão era mais ou menos essa. O de 30 não assinava junto com o 30, se o 40 não assinasse primeiro, coisa e outra, e não saía aquela compra. E até que um dia acabaram assinando, né? E comprou esse prédio aqui, que nós ficamos aqui quase um ano trabalhando aqui para adaptar ele para o jornal. E hoje daí o que vocês estão vendo aí, que é essa maravilha aqui de prédio que tem a fundação, né? E hoje até já tem a rádio também, né? Porque naquela ocasião não foi possível comprar a PRD7. Exatamente. Hoje tem a Rádio Cruzeiro FM, que faz parte do grupo. A TV, né? Beleza. Tem a TV aqui também. Agora a gente tem... Eu falo com muito orgulho, que essa empresa, nesses meus 36 anos e 4 meses que eu fiquei no Cruzeiro do Sul, que me projetou no mercado. Eu não vou deixar de falar também que foi a minha idoneidade, a minha honestidade. Eu sou uma pessoa que eu brigo comigo por tudo isso. Aquilo que eu falo de pé, eu confirmo sentado. Não prometo nada para as pessoas daquilo que não é possível fazer, mas eu vou tentar fazer, procuro fazer. E não gosto da palavra não. Vamos fazer isso? Ah, não dá. Pena, como que não dá? Já tentou fazer? Primeiro tem que tentar fazer. E isso, graças a Deus, eu hoje, me perdoe até a minha modéstia, eu tenho um nome, graças a Deus, com muita credibilidade na cidade, por esse trabalho que eu fiz. Sabe? De sempre falar a verdade e falar ela com muita credibilidade. Era difícil conseguir vender o jornal comercialmente? Boa pergunta. Na oportunidade, eu como gerente, eu então de encarregado de circulação,
eu passei depois para gerente administrativo. E eu era uma pessoa, assim, sempre até hoje, muito organizado, né? Muito cuidadoso com matéria-prima. Então eu era um excelente comprador e um péssimo vendedor. Se eu fosse vender alguma coisa para você, eu comprava sua caneta e não vendia meu produto. E eu tive uma escolinha, na época, com o Fuad Musa Rosa e o Rodolfo Leite Soares, melhores vendedores da época do jornal, e comecei a acompanhá-los em algumas visitas. De repente, comecei a gostar e entrei no ramo de vendas. Me dei muito bem e não era difícil vender. O que é a venda hoje? Você, quando vende um produto, você tem que saber que você está vendendo um produto de qualidade. Você não pode mentir. Porque a mentira tem perna curta e depois você não consegue mudar a situação da venda. Então você tem que chegar para o cliente vendendo um produto para ele que você comprou. Você comprou. Então eu ia vender o Cruzeiro do Sul, eu comprei o Cruzeiro do Sul. Então eu tinha facilidade para vender e para mostrar para as pessoas o resultado que ele ia alcançar. E esses resultados vinham. E com isso, graças a Deus, eu me dei bem na parte de vendas. Então eu fiquei como gerente comercial e gerente administrativo. E depois me passaram para gerente geral para cuidar de todos os setores. E parece que foi bem. Parece que gostaram do meu trabalho. Com certeza. Hoje você está no Jornal Ipanema também, que é um jornal impresso, papel. Tem o Jornal Cruzeiro do Sul, papel também. Temos o Jornal Diário de Sorocaba, também tradicional, também no papel. E eu pergunto para você, Wilson, você com essa experiência que tem, você vivenciou toda a história do Jornal Cruzeiro do Sul, com toda a evolução do papel, com toda a evolução das tecnologias para produzir um jornal, inclusive a venda desse produto como um produto de retorno. Como você vê o futuro desse papel jornal, do jornal impresso hoje com o advento da mídia eletrônica? Eu vou voltar uns anos atrás, eu acho que eu vou voltar, eu sou ruim para data, mas eu vou voltar aí uns 25 anos atrás. Nós tivemos um seminário no Guarujá, promovido pela ANJ, Associação Nacional dos Jornais, e a qual o Cruzeiro do Sul até hoje pertence a filiado a essa associação. E nós fomos para para esse seminário. E foi junto comigo o advogado na época, José Carlos Pereira, que trabalhava com a gente, foi junto comigo. E na oportunidade veio um cidadão do provedor Terra, que estava iniciando essa parte. E esse homem veio lá, mas assustou todo mundo. Assustou todo mundo. Então todo mundo que tinha jornal impresso, que tinha revista, na hora começaram a pensar em vender já, para falar, daqui uns dias ninguém lê mais jornal, ninguém lê mais revista. Passou a palavra lá para o público, uns 2, 3 fizeram umas perguntas, sempre ligado a essa parte de internet, né? E o Wilson Rossi pediu a palavra. E não pedi a palavra, eu disse a ele que eu acreditava assim, nesse avanço dessa tecnologia da informática, dos provedores, da internet e tal, mas que jornal impresso e revista nunca iam acabar. Quando eu falei isso, eu recebi uma vaia naquele auditório tremenda. Fui vaiado? Fui vaiado no auditório. Eu fui vaiado. Tudo bem, mas era... Depois que ele me falou, é um ponto de vista meu. Passou-se 2 anos, tivemos um outro seminário da NJ em São Paulo, no Hotel Transamérica. E já estava lá na internet avançando com os outros. E foi fazer uma palestra lá, o diretor de marketing da Casas Bahia. Esse diretor da Casas Bahia se reportou àquela época, daqueles últimos 2 anos, e falou que, infelizmente ou felizmente, o que nos dá mais retorno na publicidade da Casas Bahia é jornal impresso. Quando ele falou isso, um dos diretores do Jornal da Cidade de Bauru, Renato Zaiden, eu estava bem nas primeiras filas lá, e ele lá no fundo ele gritou, aí Wilson Rossi! E ninguém entendeu o que ele quis dizer com isso. Então você vê, nós estamos aí com toda essa evolução, mas quem que não gosta de pegar o produto o jornal com calma, ele pode ler hoje, ele lê na hora do almoço, ele lê à noite, se não deu para ler o jornal hoje, ele lê amanhã.
É diferente do controle remoto na TV, né? Hoje, para acessar uma internet, você tem que estar tempo, você tem que ficar lá focado. Tudo é tempo. Tudo toma tempo. E hoje o tempo é curto. Então a pessoa tem essa facilidade. Você vê em próprios escritórios, consultórios médicos, a pessoa chega lá, pega qualquer revista e faz a leitura. Mas por quê? Ele se apegou à leitura, ele gosta de leitura, ele gosta de se ver, ele quer saber como é que está a sociedade, né? O que está acontecendo no meio político. Eu digo que jornal impresso não vai acabar, não vai acabar. Talvez só tenha que se reinventar. Reinventar. O que está fazendo? Então, o reinventar é o seguinte, eu penso assim. Em 66, a comunicação era de uma forma. Sim. Então você pega hoje, por exemplo, vamos falar o Cruzeiro aqui, uma assinante. O Cruzeiro deve ter assinantes aí com mais de 40 anos. Que é verdade. Agora, esse assinante, ele não deixa de assinar o Cruzeiro do Sul. Agora, ele faleceu. Será que a família vai continuar com o jornal? Então, o que eu coloco? São fases em que tem que reinventar, procurar o momento de se fazer jornal e de como levar informação para casa para que essa garotada tenha a oportunidade e se interesse pela leitura. Tem que falar a língua deles. Então, à medida que vai passando o tempo, tem que se atualizar a parte editorial do jornal. Eu não sou jornalista, mas eu penso assim. Você sabe, você tem essa experiência no jornal impresso desde 66 para cá. Hoje atua como representante comercial, gerente geral do Jornal Ipanema. E você sabe que por muitos períodos os jornais passam por situações difíceis em função da economia. Como o jornal sobrevive a estas situações antagônicas, essas situações mais complicadas? Desculpe. Olha, você tem um comércio. Então você chega para essa pessoa no comércio, ele fala que está difícil as vendas. Só que ele não compra. O estoque dele está baixo, quer dizer, ele não traz um atrativo. Então se a pessoa não compra, como é que ele vai vender? Como é que ele vai atrair? Agora, o mercado, quando você fala que está em situação difícil, o jornal tem duas épocas muito interessantes. Quando o mercado está bom, ele está no nível. Se o mercado cai, ele sobe. Porque se as pessoas não anunciarem, principalmente hoje nessa concorrência, carro com taxa zero, vale as marcas, não dá entrada, eu pago o seu IPVA, aquela coisa e outra. Então, tem que trazer criatividade à empresa, porque não adianta nada ele fazer um anúncio sem ele ter uma criatividade de chamar a pessoa para a sua loja. Então, não depende só do jornal, depende de quem está anunciando. E às vezes, eu até falo para algumas pessoas, quando eu visito, eu falo, olha, mas você não está fazendo uma chamada forte aqui para vir na sua loja. Alguma coisa você tem que propor para o cliente. E a pessoa tem que anunciar, porque se ele não anunciar, ele não vende. Então eu não vejo crise, eu não gosto muito da palavra crise, eu não gosto da palavra crise. Podem ser períodos de desafios. Desafio. O que você está fazendo para combater a crise? Tem que fazer alguma coisa. Você acha que a presença das agências de comunicação, as agências que vendem anúncios e também distribuem releases, agências de assessoria de imprensa, por exemplo, fizeram a diferença na comunicação? Com certeza, com certeza. Eu até uns tempos atrás eu falava muito isso e às vezes ainda hoje as pessoas perguntam para mim e eu falo, né? Então nós temos pessoas no mercado que tem uns que são tiradores de pedidos, outros são maus necessários, que ele traz sempre alguma coisa para você lá, com faturamento, e nós temos as agências de publicidade. Então, que às vezes o anunciante, ele simplesmente acha que ele vai fazer um anúncio, e vamos voltar o tempo atrás, que se ele fizer um reclame, ele vai trazer alguém para a loja dele. Não, precisa ter criatividade, precisa ter planejamento. Então as agências fazem o planejamento, levam às vezes 3, 4 propostas para as pessoas. Olha, tem essas 3, mas essa aqui é a forte, coisa e outra, e ele tem que acreditar na agência. Então a agência faz a mídia com ele, com o jornal, faz com rádio, faz com TV, faz com outdoor. O cidadão que está anunciando, ele não está preocupado com qual foi o retorno, ele quer ver no todo o que aconteceu. Mas a agência de publicidade quer saber de cada veículo como que foi, né, através do cliente, como foi o retorno dele. Aí ele passa até a dimensionar melhor a campanha dele em certos veículos.
Às vezes não corta todos, mas tira um pouquinho de verba desse, um pouquinho, mas aumenta para aquele que deu mais resultado. Então o papel das agências é muito importante, E quem pensa que não tem uma agência de publicidade, eu acho que ele está enganado com o seu produto na venda. Wilson, olha só, você há tanto tempo no mercado de comunicação, você também é conhecido não só pela idoneidade, pela honestidade, mas você é uma figura conhecida também por esse astral, por ser divertida. E muitas situações divertidas e engraçadas já aconteceram ao longo da sua carreira, com diversas pessoas. O que você se lembra, assim, de mais marcante nessa tua vida, nessa tua trajetória? Marcante? Olha, marcante, teve uma situação, eu fiquei no Monteiro Lobato 12 anos como diretor. E eu era responsável pela secretaria técnica, onde eu fazia a entrada de crianças para a instituição, né? Momento muito difícil, que vinha mães, né? Parado do marido, vinha lá de São Paulo, através da FEBEM, vice-versa, pais, e vinha com as crianças para internar, né? Então a gente pegava aquela criança de 4, 5 anos, falava para o pai, eu falava para a mãe, olha, vira as costas, vai embora, não olha para trás, senão você não deixa o seu filho aqui, né? E a dificuldade que tinha naquela época de se buscar recursos. Difícil. E de repente o Wilson Rossi, essa é uma passagem que eu não esqueço até hoje, inventou de fazer no Monteiro Lobato um bailão, que eu chamava de forró. E nesse baile nós começamos com festa do chopp e com o baile. E eu me caracterizei de caipirão, né? O Jornal Cruzeiro aqui fazia aquelas páginas inteiras, né? Do Nhô Rossi, era o Nhô Rossi. E que nós chegávamos a acabar com os lanches, bebidas. E o faturamento, na época, para a entrada, vamos supor, eu não lembro hoje o valor, mas era R$1 o homem, a mulher não pagava. E nós fizemos 4 forrós. Até nessa época, o presidente era o Célio de Almeida Luz, falecido Célio, e que nós resolvemos o problema naquela época financeiro da instituição. Depois, graças a Deus, com o crescimento aqui da fundação, né? Então nós paramos de fazer o tal do forró, e a fundação passou a ser também uma mantenedora do Lar Escola Monteiro Lobato, né? Mas isso marcou muito na minha vida, que eu encontro pessoas na rua, ele olha para mim, viu, você não é o Nhô Rossi? O senhor não faz mais aquele bailão? Não faço mais o bailão. Já faz um bom tempo, mas... Um bom tempo. Ô, Wilson, de todo esse tempo, você tem saudade de alguma coisa ou pretensões ainda que não foram feitas e que você pretende fazer? Com tanta coisa por aí. Eu já fiz para acontecer ou não? Muito, eu já fiz muito. Saudades, nossa, se eu pudesse voltar ao tempo, que gostoso seria. Foi muito boa essa minha carreira. E eu só tenho que agradecer, mas agradecer as pessoas. E evidentemente que se eu for agradecer pessoas individuais, eu vou esquecer de algumas pessoas, que muitas pessoas, mas eu tenho uma admiração, uma pessoa que foi minha vida, sou grato por ele e não sei o que eu vou poder ainda fazer por ele, mas é a pessoa do Laelso Rodrigues e que toda a gestão dele, você vê aqui, os empreendedores, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa empreendedora. Eu lembro até uma vez que nós sentamos, nós fizemos uma campanha de final do ano, campanha de Natal, arrecadar fundos de Natal. Então nós imprimimos foi impresso lá um jornalzinho tabloide, distribuímos nas casas, que aquilo ia para uma caixa de beneficência que tinha na cidade, que agora não lembro o nome, e saímos lá, depois de bater de porta em porta, e eu fui um deles que fui bater de porta em porta, e que todo mundo, né, deu a sua contribuição. Então só era aquelas coisas, o Laelso tinha umas coisas assim que ele colocava, e assim, você comprava na hora a ideia dele, colocava em prática e dava certo, né? Agora, se nós formos falar de todos esses meus 48 anos, né, Fernando, você vai arrumar um programa aqui. Então, vamos ficar umas 2 semanas conversando, que aí a gente vai lembrando tudo, né? Pois bem. Como você falou, o tempo, ele não tem jeito, né? O tempo nosso esgota também.
Esses 30 minutos de bom papo aqui com o Wilson Rossi também já foram. Wilson, quero agradecer por demais a sua participação aqui no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço de coração o convite e deixo um abraço aqui a todos os funcionários aí, ao qual tenho muita saudade dele. Muito obrigado, tá? Muito bem, obrigado a gente também e parabéns aí pelo seu trabalho. Okay. O Vida Pública de hoje conversou com o gerente-geral do Jornal Ipanema, Wilson Rossi. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.